Glória, glória a Deus, graça e paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos e amados irmãos ouvintes da Palavra de Deus, Igreja de Deus, eu tenho uma palavra do nosso Deus nesta noite para as nossas vidas. É um recado de Deus, eu creio que é um recado de Deus para as nossas vidas, para a nossa edificação espiritual, para abrir os nossos olhos para a realidade e para fazer com que a igreja se desperte mais e mais na busca dos dons, na busca dos dons espirituais. E a palavra de Deus, a qual eu abri aqui, orando ao Senhor, está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4 ao 8, diz assim a palavra de Deus. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Porque os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Aleluia! Até aqui a leitura desta palavra. Senhor, querido Deus e amado Pai, Criador dos céus e da terra, dono de toda a glória, todo o poder, ó Pai, toda a sabedoria. Senhor, eu te peço humildemente que o Senhor revele uma palavra ao meu coração, um ensinamento diretamente do teu alto e sublime trono. Aleluia, Senhor, onde provém toda a sabedoria. Querido Deus, eu te peço que continue falando no nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Irmãos, eu fiquei bastante tempo aqui meditando nessa palavra, tentando entender o recado de Deus, meus irmãos. E o Senhor foi me mostrando aqui como realmente deve ser, a vida de um homem de Deus revestido de autoridade de Deus, revestido de poder de Deus, revestido, aleluia, com o Espírito Santo realmente. Porque o Espírito Santo de Deus, aleluia, ele não traz engano, não traz confusão, ele é ou não é. E durante o dia eu estava meditando aqui na palavra de Deus, meditando e falando com Deus também, e veio assim uma frase aos meus ouvidos dizendo que nós, aleluia, nossa vida cristã, nossa vida espiritual, ela funciona, meus irmãos, assim, ou a gente está ligado no céu, ou nós estamos desligados do céu, ou nós temos o Espírito Santo no nosso corpo, ou são outros espíritos que estão no nosso corpo. Não existe meio termo. O nosso corpo ele não suporta ao mesmo tempo, aleluia, o Espírito Santo e espíritos imundos. Não há comunhão entre as trevas e a luz. Não há essa comunhão. Nosso corpo ele não suporta, não existe, não há essa compatibilidade para haver o Espírito Santo morando, habitando em nós e os espíritos malignos ao mesmo tempo. Então, ou seja, o meu corpo nesse exato momento, ou ele é habitado pelo Espírito Santo, ou então são espíritos malignos que estão aqui no meu corpo agora. E isso acontece com o seu corpo. O seu corpo é assim, ele é um recipiente, ele é um templo. Hoje, nesse exato momento, ou agora está habitando o Espírito Santo no teu corpo, ou você está com demônios alojados e escondidos, espíritos imundos, dentro do teu corpo. E o exemplo disso, enquanto eu estava meditando, Deus falou para mim fazer isso. Eu vou fazer agora aqui. Ou é luz ou é trevas. Olha só, meus irmãos, olha a luz. A luz neste momento, desse ambiente ao qual eu estou, ela está ligada, certo? Então aqui é um exemplo de alguém que tem o Espírito Santo em sua vida. Ele está andando em luz. Agora olha quando a pessoa está possuída por espíritos malignos, é simplesmente assim, desliga o interruptor. Então o corpo da pessoa está em trevas, em escuridão espiritual. É simplesmente assim. Aleluia. E aqui nós vemos que Filipe, aleluia, um cristão verdadeiro, ele estava então
pregando a palavra de Deus, ó. Ele anunciava a palavra naquela cidade, em Samaria, né, onde ele estava, e ele pregava Jesus Cristo. Pregava Jesus Cristo, falava de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, que Jesus Cristo salva, né, cura, liberta. Então ele tinha o Espírito Santo. E ali acontecia sinais, né? As pessoas viam na vida de Filipe os sinais, na vida dele, do Espírito Santo. Então por quê? Ele tinha autoridade no mundo espiritual para expulsar demônios, aleluia, e operar os sinais da cura através do Espírito. Então, aleluia, chegou um certo momento, aqui a palavra de Deus diz que um homem tentou comprar esse poder, né? Um homem chamado Simão se aproximou dele, né? e queria comprar, ofereceu dinheiro, né? Em troca desse poder. Mas esse poder ele não pode ser comprado com dinheiro, meus irmãos. Esse poder, o poder do Espírito Santo, ele não pode ser adquirido com dinheiro. Ele é um poder conferido pelo Senhor Jesus Cristo através da fé, né, daquela pessoa que se entrega verdadeiramente a Jesus Cristo. Então ele tem essa autoridade, ele recebe o poder do Espírito Santo. Aleluia. Onde diz aqui que esse homem então queria comprar, aqui ó, no versículo 18, e Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ele ficou curioso com aquele poder, né, e ofereceu dinheiro, dizendo, dai-me também a mim desse poder, né, dai-me também a mim esse poder para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro, ó, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Olha só, então Pedro diz para ele, rapaz, você precisa se arrepender mesmo dos seus pecados, porque você chegou a pensar que o poder de Deus poderia ser vendido. Não, você está em iniquidade, você precisa realmente se arrepender, vai orar, pede perdão para Deus por esses teus pensamentos maus, né? Então aquele homem, aleluia, então Pedro identificou que aquele homem estava em fel de amargura, falou para ele, ó, pois eu vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Então Simão, ele se assustou com a revelação do Espírito Santo. Pedro ali, cheio do Espírito Santo, revelou a vida dele, com o que estava acontecendo com ele, né? Então ele ficou admirado e respondeu. Ele ficou até assustado e respondeu, Simão, diz, orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Então o homem, quando ele tem o Espírito Santo de Deus, ele faz uma afirmação com convicção, com certeza do que vai acontecer, né? Certeza absoluta do que vai acontecer. Então Pedro conseguiu identificar, né? Revelou o Espírito Santo, não foi o próprio Pedro, o Espírito Santo revelou para Pedro que aquele homem estava em fel de amargura, em laços de iniquidade, e a recomendação do homem de Deus é, se arrependa. É uma verdade, por quê? Antes do Senhor Jesus Cristo se manifestar, João Batista veio pregando o arrependimento dos pecados, falando para o povo, né? Arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, arrependei-vos. Então aqui a mesma coisa, o homem cheio do Espírito Santo, ele falou, pregando, o Pedro pregando, arrependei-vos. Né? Você precisa se arrepender para que essas iniquidades sejam afastadas da sua vida. Né? Quem sabe Deus tenha misericórdia, mas depende de nós. Depende de nós o ato do arrependimento, só depende de nós. Não é Deus que vai fazer a gente se arrepender, é nós olharmos para a nossa própria vida, fazermos uma reflexão da nossa vida, né? Vermos realmente se o Espírito Santo é o que está habitando em nós, se nós temos o gozo, a alegria na alma que o Espírito Santo traz, né? E se nós identificarmos que estamos em fel de amargura, né? Vemos que nossa vida parece que está oprimido, vivemos em constante enfermidade, opressão maligna, é porque nós precisamos de uma libertação. Né? Uma pessoa que não consegue se desprender dos vícios, né? Da bebida, do cigarro, das drogas, da pornografia, da prostituição, aleluia,
do sexo antes do casamento, todos esses pecados, né? Quem entra no corpo da pessoa e faz ela cometer esses pecados? São esses espíritos imundos aqui, ó, aos quais, né, Filipe ele expulsava através da oração e da imposição de mãos. Isso que é importante, irmãos. A igreja precisa despertar esse dom. Isso tinha muito no passado, irmãos. Eu lembro que quando era criança, no início da minha conversão, na Assembleia de Deus, existia isso com frequência nas igrejas. Os espíritos malignos, eles ficam infiltrados nos corpos das pessoas, fica matando ali, os pecados ficam corroendo a saúde da pessoa aos pouquinhos, e a pessoa morre, né? E se não tiver um homem de Deus ali na frente, na direção, para identificar, estender a sua mão e orar, até que aquele espírito não consiga mais se esconder, então ele se manifesta ali, né, e dá o seu grito de derrota, aleluia, e o Espírito Santo de Deus vai lá e expulsa aquele espírito maligno. Se a pessoa não tiver essa libertação, infelizmente ele morre e vai para o inferno, irmãos. Esse é um recado importantíssimo de Deus para a igreja de Deus, buscar os dons em consagração, para que o Espírito Santo continue manifestando, assim como era antigamente, meus irmãos. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo não mudou, a maneira que ele trabalha não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Cadê aquelas autoridades espirituais nas igrejas que realmente chegava ali uma pessoa oprimida, triste, sabe? Corcunda, assim, curvada, de tanta opressão maligna na vida. Cadê aquela autoridade que aqueles homens de Deus estendiam as mãos e o Espírito manifestava e expulsava? Então Deus está cobrando isso de nós, está chamando a atenção através dessa mensagem. Vamos buscar esse dom do Espírito Santo, vamos buscar, meus irmãos. A igreja precisa despertar, um reavivamento. Precisa haver isso, é a pregação da palavra, pregar Jesus Cristo, que Ele cura, liberta e salva, e aí a pessoa vai chegar até nós, a pessoa vai chegar até a liderança da igreja, vai falar, então vamos ver se é verdade isso mesmo, eu quero ser liberto, eu não aguento mais a vida que eu estou vivendo, eu preciso de uma libertação para a minha vida. E aí vai haver aquele confronto, né, aquela batalha espiritual. Vai haver a batalha espiritual. Quem tiver com o Espírito Santo vai ter autoridade para expulsar os demônios. Quem não tiver a autoridade do Espírito Santo, né, pode acontecer o que aconteceu com os filhos de Seva, né, que não tinha realmente o Espírito Santo, foram tentar expulsar demônios porque eles foram bater de frente com o inimigo e perderam a batalha porque não tinham Jesus em sua vida. Foi o mesmo caso desse homem, né? Ele viu, ficou admirado e queria comprar. Mas não é comprando, né, com dinheiro, né, com autoridade que somente Deus pode conferir aos seus apóstolos, aos seus ministros, aos pastores, evangelistas, presbíteros, enfim, todos os cargos eclesiásticos, homens têm que ter, né, homens que são homens de Deus precisam realmente ter essa autoridade, é um selo do Espírito Santo. O Espírito Santo ele confere a nós essa autoridade, né? Então isso é uma prova, mais uma das provas, né, de quem tem o Espírito Santo em sua vida. E aqui a palavra de Deus diz, ó, esses sinais seguirão aos que crerem. Aqui essa palavra é interessante que o nosso Senhor Jesus Cristo ele falou, esses sinais não seguirão aos bispos, seguirão somente aos apóstolos, seguirão somente aos pastores, somente aos evangelistas, somente aos diáconos. Não, estes sinais seguirão aqueles que crerem. Olha só, Marcos capítulo 16, versículo 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão outras línguas. Então nós precisamos ter, meus irmãos, esta certeza, essa convicção. Homens e mulheres de Deus, precisamos estar cheios, revestidos com a autoridade de Deus, com a armadura de Deus, né? Depois vamos meditar lá em Efésios capítulo 6. E eu preciso fazer um vídeo aqui explicativo, eu preciso ainda gravar esse vídeo sobre os espíritos malignos, aqueles que ao longo da história já nós conseguimos, né? Nós que somos o que? Eu falo o povo de Deus, né? Todos aqueles que trabalham para Deus, através da oração, o Espírito Santo então ordenou que aqueles espíritos se identificassem, né? E na autoridade de Deus eles são obrigados a confessar. Assim como Jesus na sua autoridade obrigou aquela legião a se identificar, né? E mandou eles depois lá para os porcos, então todo espírito maligno ele é obrigado a se identificar na presença do Espírito Santo. Ele tem que se revelar e tem que declarar a sua derrota e tem que ser expulso.
né? É assim que acontece. Então a igreja de Deus precisa lutar contra essas entidades, espíritos malignos. Infelizmente isso está entrando nas casas dos cristãos, irmãos. Está entrando na casa de muitos crentes. Está entrando, e por isso que está havendo o sufocamento do poder e da autoridade espiritual. Então a igreja precisa despertar, meus irmãos. Nós precisamos fechar tudo quanto é brecha. É uma guerra pela nossa alma. O diabo não está brincando, não. Ele se infiltra em um alimento. Alimentos consagrados a demônios. Eu postei um vídeo ali de uma marca, né, de um alimento, uma bolacha, com simbologia satânica, né? E provavelmente ali é um alimento consagrado a demônios. Para quê? Para fazer a pessoa ficar viciado, dependente daquele alimento. E o pior, pode trazer risco de contaminação à sua saúde. E a pessoa na inocência vai e come aquilo lá. Né? Por quê? Porque falta sabedoria. Jesus não falou, meu povo, Deus falou, meu povo perece por falta de conhecimento, irmãos. Nós não podemos andar distraído nesse mundo, igual barata tonta. Nós precisamos estar vigilantes com tudo, irmãos. Nós temos que estar sóbrio e vigilante. Você está deixando às vezes seu filho aí sozinho no celular, abandonado, né? Não toma conta do que ele está colocando diante dos olhos. Isso é um perigo espiritual para a tua casa, para a tua família. Às vezes seu filho